fazendo esse bate-papo aí, essa galera aí de Amargosa. Miguel Silva, é o seguinte, eu vou pedir que você eleve um pouco mais o seu microfone para a gente te ouvir. Pode levantar ele um pouco mais, esse braço, isso, beleza. Aí agora ficou beleza, ficou ótimo aí, certo? Para a gente conversar com você. É o seguinte, Miguel, me diga o seguinte, o que foi que aconteceu? Por que o campeonato de corta-mão parou? Não, o campeonato de corta-mão parou pelo seguinte, o coordenador Valmir Borges, ele se encontra doente, ele está com problema na coluna, né? Hérnia de disco, e com isso ficou difícil a gente dar continuidade no campeonato agora. Por quê? Porque ele é uma pessoa muito importante lá na nossa região e ele é que faz tudo, é o organizador geral, pessoa já conhecida, e a gente decidiu parar porque se eu fosse colocar outra pessoa, talvez não terminasse as partidas bem como sempre estava vindo. Até porque nós temos que preservar também, saber preservar os atletas. Como a gente fez os ofícios para batalhões, etc., mas a gente não está tendo, né, os policiamentos lá. E Cumbi é uma pessoa que ele consegue, pela amizade, ele consegue conter o nervosismo dos jogadores e que isso termina numa boa. Então, por isso a gente deixou essa responsabilidade. Quando ele voltar, eu tenho certeza, já cuidamos disso, ele já está numa boa. Eu acredito que daqui no terceiro domingo a gente já dá continuidade no campeonato. E no dia 15, com certeza, vai acabar o campeonato, de dezembro. Me diga o seguinte, vai ter uma reunião entre a organização do campeonato. Essa reunião acontece quando? Com a participação dos dirigentes dos clubes. Quando é que acontece essa reunião? Segunda nota que a gente colocou no ar, inclusive você falou aqui, é hoje, à noite, lá no escritório, que a gente vai definir como a gente vai fazer. Eu vou até adiantar aqui que seria bom para os atletas e os dirigentes a saber, nós vamos fazer 2 domingos. Seria como? Fazer 2 jogos de manhã e 2 jogos de tarde. Então, com 2 jogos de manhã e 2 jogos de tarde, a gente vai praticamente matar esses então, 2 a tabela domingos volta que não... normal. Então a tabela voltaria ao normal. Normal, tranquilo. Só, porém, nesses 2 domingos ele vai passar a fazer 2 domingos, que é o terceiro e o último domingo de novembro, e a gente acaba e aí vai para a decisão, então, para o dia 15 o campeonato acabar. Ô Miguel, a gente sempre conversa com as pessoas, a gente sempre ouve as pessoas e se criou, né, tentou-se criar uma nuvem negra nessa questão desse campeonato. Miguel Silva, com o apoio dos amigos, não vai conseguir terminar o campeonato, vai deixar os times na mão. O que é que está acontecendo? O que é que você poderia falar para os desportistas, para os presidentes dos clubes? O campeonato vai terminar mesmo? Como é que você vê essas colocações dessas pessoas? Naldo, eu sempre costumo dizer o seguinte, aquelas pessoas que nunca acreditam na gente e mais aqueles que não querem que aconteça, que fica aí falando abobrinhas, né, pelos cantos e torcendo para que não dá certo. Mas eu tenho certeza, confio em mim e Deus, e esse campeonato vai continuar com todos os prêmios, vai terminar numa boa, tudo que está aí no regulamento, não vai mudar nada, os atletas vão receber os prêmios dele, para quem for o campeão, o vice e o terceiro lugar. Inclusive esses prêmios já está tudo já prontinho aqui para ser entregue. E eu não vejo dúvida nenhuma. Só aqueles que talvez queria estar lá, mas infelizmente fica torcendo para não dar certo, mas não participa em nada. E também dizer a você o seguinte, esse campeonato praticamente, Naldo, é 100% patrocínio de Miguel Silva Produções e MB Gráfica, né? Eu tenho aqui também o apoio da Prefeitura no sentido do transporte, que está cedendo o transporte para os atletas e fazer seus jogos aqui em Amargosa e na zona rural, que é Itachama e São Roque. E com a questão, Miguel, do estádio aqui de Amargosa fechado, com essa situação que está aí, simplório, que está aí o estádio aqui em Amargosa, foi onde os desportistas de Amargosa, os atletas de Amargosa estão tendo a oportunidade de disputar um campeonato nesse ano, né? Com certeza, né? Inclusive, alguns times de Amargosa estão disputando também o campeonato em São Miguel. Isso. Né? Saindo daqui para ir fazer foto, porque aqui não tem, que eu acho isso um absurdo. Né? Você tem um estado desse,
Nós vamos chegando em novembro, final de ano, e não tem nada na cidade de Amargosa, que os domingos, inclusive, era a única diversão das pessoas ir para seu estado, né, ver seus atletas jogando seus clubes, e hoje a gente não está vendo isso. Eu acho que essa briga aí entre dirigentes, em termos de liga, etc., aí, eu acho que está perdendo ao povo. Né? Isso aí é muito ruim para a gente aqui em Amargosa. Principalmente para os esportistas, né? As famílias que gostam de ir ao estádio ao domingo. Eu sempre gostei de levar meu filho, minha família ao estádio domingo, acompanhar os jogos, até porque é uma praça esportiva, uma praça de lazer para a família de Amargosa, e a situação está aí parada. Né? Tem outras opções, tem o próprio campo do Carecão, tem o próprio campo de Mestre Eloy, tem a Arena da Baixada ali também na Catiara, como é conhecido. Então poderia também se viabilizar, tá bom? Um campeonato, mas também numa altura dessa não adianta mais. Ronaldo. Entendeu? Para começar agora, parar em dezembro, para depois voltar só em março do ano que vem, não adianta. Não concordo com isso de forma alguma. Então o campeonato vai até o final. Vai ter a sua final, vai ter premiação. Com certeza. Isso aí, por ter a dúvida. Falar disso, que quando eu boto meu nome no mês, eu gosto de zelar por ele. Miguel Silva, não olha, meu nome na lama. Eu gostaria de falar com você também como é que você vê essa questão da saúde em Amargosa. Centro cirúrgico interditado, hospital funcionando não da maneira que deveria funcionar, com a sua a lavanderia parada, centro cirúrgico parado. Como é que você vê essa situação? Como é que está aí as conversas entre os vereadores da Câmara de Amargosa, já que você faz parte desse corpo de vereadores, também na busca pela solução desse problema? Não. Isso é muito triste para a gente, porque é o único hospital que nós temos aqui na nossa região, inclusive que atende toda a maioria das cidades circunvizinhas. Esse nosso povo aqui está sofrendo muito, eu estou muito triste com isso e preocupado, inclusive, com isso. O que eu acho que nesse momento, já que aconteceu isso, nós temos que se unir todos, legislativo, executivo, a população, para que a gente tente resolver isso o mais rápido possível. Porque essa briga de braço de um lado do outro, seja A ou B, isso não vai levar nada de quem foi a culpa, de quem não foi. Eu acho que agora a gente enfrentar o problema de frente, seja ele que estiver na gestão, e tentar resolver o problema do hospital. Porque a gente está passando por um momento muito difícil. Porque esse hospital não é só das pessoas mais carentes, das pessoas médias, dos ricos, de todos nós que precisam desse hospital. Até porque na urgência e emergência, independente da conta bancária, o primeiro socorro é no hospital. No hospital, não tenha dúvida. O primeiro lugar é lá, de lá e que caminha para outros setores. Os primeiros atendimentos são no hospital de Amargosa. Então, com a deficiência que ele está, nessa questão de centro cirúrgico, lavanderia, com certeza isso impossibilita, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, impossibilita um atendimento de maior qualidade para a população, principalmente para aquele mais carente, para aquele mais humilde, né, que não tem condições de meter a mão no bolso e tirar R$200 para pagar uma consulta médica. Quem sabe mais disso sou eu, meu amigo, que a procura é grande, o que eu faço, o que eu posso aí pelo esse povo, em termos de exames, cirurgias, que eu marco, que eu faço, aí uma área praticamente social, que é a área da Secretaria de Saúde. Eu, como vereador, sinceramente, a gente sabe que é uma coisa que não é a gente que tem que fazer, mas eu tenho o maior prazer, porque eu sei que essas pessoas precisam, né? E dizer uma coisa, Ronaldo, não pode ficar assim. Eu sinceramente, se eu estivesse em gestão, eu já tinha logo, em primeiro lugar, dando prioridade total em resolver o problema da lavanderia, alugava uma casa, né, mandava para fora, para poder resolver o problema da lavanderia. Mas pelo menos a informação que eu tive, que a lavanderia pelo menos já estão lavando, fazendo a higiene dos materiais fora, em Mutuípe. Agora, quando o centro cirúrgico, conversar e tentar pelo menos imediatamente fazer uma licitação de emergência e resolver problemas do centro, porque não adianta ficar esperando o governo resolver, porque ele não vai resolver, né? E se unir, como eu falei antes, o executivo, o legislativo e a população, para que a gente possa fazer um projeto imediato para que o governo libere a parte elétrica, né? Que é para poder a gente já usar aquela área ali do hospital que estava sendo pronto e que infelizmente teve que dar uma parada, não sei porquê, mas eu acho que aquele hospital não era para parar, era para dar continuidade para poder hoje já ter um bom atendimento à população.
Questão da parte elétrica, a gente sabia que não tinha, isso é outra coisa, fazer um projeto e esperar o governo resolver, mas pelo menos a parte da lavanderia e a parte cirúrgica, acho que dava para fazer. Eu acho que não é tão difícil de resolver essa parte elétrica e ele terminar o centro cirúrgico e a lavanderia ali naquela área nova. Não. Vereador, como é que estão os seus pedidos de providência aí para a população? Naldo, os pedidos de providência sempre, todo mês a gente está colocando aí, né? Como você vê, foi pedido de providência para Porta-Mão, né? Que foi da reforma do campo. Pedido de providência para o Alto Seco Convento, em questão das estradas, que hoje inclusive está sendo feita lá no convento, troca de braço e as lâmpadas dessa região que estava apagada. São vários pedidos que eu tenho aqui, se eu for falar, né, Mauro? Eu só espero e tenho certeza que esses pedidos não são feitos para a gente, é feito para a população. Então eu gostaria que esses pedidos, na medida possível, fossem atendidos imediato, porque são os pedidos de providências que só vai ajudar as comunidades. Então, vou falar de Itaxão, por exemplo, tem um carro de emergência, que eu não acho difícil isso, como o Porta-Mão já tem. Itaxama, São Roque, deveria ter esse carro de emergência, porque esse povo sofre com isso. Então, gostaria que a prefeita, se possível, atendesse esse pedido, que não é para Miguel Silva, é para a população lá que está sofrendo, né, para locomover esse pessoal de lá. Ô Miguel, com relação, sua infância, né, ali em Porta-Mão, inclusive a semana passada, mandamos o nosso repórter Jaime Santos por lá em Porta-Mão, conversar com os moradores, muitas ligações, muitas reclamações sobre a questão da qualidade da água ali da comunidade de Porta-Mão. Por sinal, um abraço a todos aí em Porta-Mão, uma grande audiência lá no nosso programa. Essa questão dessa água de Porta-Mão. É sério, meu amigo, muito sério. Esse problema não é de agora não, é de muitos anos. Né? E você conhece bem aquela realidade ali? Com certeza. Nós tivemos água mais ou menos boa que dava para a gente usar. Foi na época que a Iraci Silva, quando fez aquele sistema lá, né, de água, foi quando a gente teve água. Infelizmente, passou esse tempo todo, a água estava sendo tratada com cloro, etc. Mas a parte de baixo que filtra a água, né, que é areia, aquelas coisas colocadas, virou lama. E com isso, meu amigo, só está gerando doença lá em Porta-Mão. A água, pouco tempo atrás, estava uma situação muito séria, grave. E, inclusive agora eu estive acompanhando, como eu acompanho sempre. Deu uma melhorada agora boa, a água está saindo limpa, mas porém não dá para consumo humano. Hoje já está dando para lavar uma roupinha branca, antes não estava dando. E, inclusive você sabe que eu estou com um projeto em andamento na CAR, que foi feito aqui por mim e o deputado Rogério Andrade, me permita falar o nome dele aqui, né? Que está para poder fazer esse tratamento dessa água, como o pessoal dos engenheiros já esteve aqui, já fez a vistoria. Esse projeto, pelo que eu sei, já está na mão de Rui Costa, para que ele possa despachar e a gente resolver esse problema dessa água de Porta-Mão. Como também a água de Itaxama, né, que passa pelo mesmo problema lá. Inclusive de Itaxama é mais sério ainda. Tem um projeto também, Naldo, que eu gostaria de falar, se você me permitir, que é o projeto que a gente fez lá em Porta-Mão, junto com a comunidade, uma baixa assinada, inclusive meu irmão que fez, que já está na torre da Oi, para Porta-Mão e toda a região ali, de telefônica. Estou ansioso para que isso chegue logo. Agora já está na mão do governo, para que esse aparelho, né? O sinal ali é muito grande, né? Muito. Todas as operadoras, né? Tem algum lugar que pega mais, dificilmente não dá. Então a gente vai tentar ampliar a torre de São Miguel para Porta-Mão e a região vai dar mais ou menos 6 km². Então vai atender bastante ali e já ajudar esse pessoal, né? Ô Miguel, a semana passada, há uns dias atrás, aí tem na fase de uns 40, 50 dias, você deu uma declaração e a polêmica, né, sobre que a política tinha muita mesquiaria. O que você quis dizer com isso, Miguel Silva? Está acontecendo isso aqui também em Amargosa. O que é que você poderia falar sobre essa declaração? Aliás, causou um desconforto danado no meio político aqui em Amargosa também. Começou por isso. Eu acho que
tem umas coisas amargosas que às vezes a gente até estranha, porque quando um vereador ou um político passa a dizer eu sou independente, quando ele fala independente, não é que ele queira ser independente melhor do que ninguém. É a questão que eu sempre lutei para a minha independência, para que eu possa sempre seguir minha cabeça e fazer e tomar minhas decisões de acordo com o que eu achar que é certo ou errado. Né? Eu vou tentar acertar, mas se eu não acertar, eu vou pedir desculpa. Aí às vezes as pessoas falam demais. Então, como assim? O que eu vejo um pouco em Amargosa é que o palanque da política de 2012 ainda não acabou. Não acabou, não. Então, eu acho muita confusão em termos de... os políticos ficam nessa picuinha de adversário, que manda, que não manda, que administra, que não administra. E, às vezes, esquece de cuidar praticamente da população e os deveres de todos, que seria a tentar ajudar a nossa cidade a crescer e desenvolver, certo? Muito mais do que já vinha muito antes, já vinha crescendo e a gente quer que ela cresça, para que todos nós vivamos uma vida melhor, digna, né? Para nosso povo de Amargosa, que está aí hoje, você está vendo como está a situação. Por isso que eu falo, a gente precisa se unir, né? Se não tiver união, vai ficar nisso aí, vai se passar esse tempo todo e a gente não vai ver nada. Então vamos largar essas vinganças, que eu vejo também aqui muitas vinganças em termos de quem votou, quem não votou. Gente, vamos largar isso para lá e vamos continuar, a vida continua. Seria a politicagem, acaba atrapalhando totalmente a administração, e a administração também... consequentemente, quem acaba pagando é a população. A população. Então seria mais ou menos, seria, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Então, quanto pior para a população, melhor para o meu interesse político? Seria mais ou menos dessa forma? Eu não sinto assim, Naldo, mas é bom o pessoal ter o cuidado de dizer o seguinte: vamos cuidar do nosso povo mais, porque está deixando a desejar. Porque, na verdade, assim, Naldo, eu fui eleito pelo povo, para lutar pelo povo e ajudar a administrar a cidade para que a gente possa ter como eu falei antes, né, uma gestão que venha beneficiar o nosso município crescer. Trazer, a gente coloca lá vários projetos, quero que citar, como você vê, aqui eu estou com mais ou menos uma indicação e pedido de providência, tem mais ou menos uns 30, como outros vereadores, inclusive da situação e da oposição, e que peço aqui encarecidamente a nossa gestora, que ela analise que esses pedidos não são nossos, são da emergência do povo, é para o povo, não é para a gente. Né? Que minha maneira de pensar é essa. Eu acho que a política, a gente tem que trabalhar em prol da comunidade. A questão de partidária tem que ficar para na hora da política, das decisões políticas. Mas quando se trata da população e do município, a gente tem que lutar pelo município. E eu sempre sou assim, nem de A nem B. Se tiver certo, eu estou junto ali, aprovando, articulando e mostrando onde é que está o erro, eu aceito. Né? Eu sou assim. Eu não sou daqueles que fica, por exemplo, a pessoa me fala que essa rua aqui está com problema, eu já vou logo e chego na tribuna e pico pau, não sou desse. Eu sou mais de fazer um ofício, comunicar às secretarias e dou 15 dias para responder. Se não responder, infelizmente eu tenho que chegar e dar o meu recado lá, porque é por isso que o povo me pediu, né? Que é a minha voz. Eu não estou aqui para agradar a A e a B. Agora, eu tenho minhas responsabilidades, sei meus compromissos e sei que eu tenho uma responsabilidade, meu dever grande de cuidar desse povo. E isso eu vou fazer, né? Independente, mas porém com união, respeito todos os dois lados, são todos meus amigos. Pode me chamar, como diz a você, para reunião de um, reunião de outro, não importa. Importante que, se minha opinião valer como vereador, como amigo, conselheiro, eu vou estar sempre fazendo o que é o melhor para o povo. Miguel, olha... E resolver alguns problemas para a nossa comunidade.
É como você vê mesmo, agora foi colocado ali na comunidade de Tabuleiro de Cortamão, o esporte, com energia elétrica, e lá chegando, graças a Deus, de tantos anos, com a ajuda do nosso deputado Rogério Andrade. O esporte também está chegando com o Rogério Andrade. E agradecer a ele por estar sempre, quando a gente solicita, não só nessa área, como também na saúde.